Ele não atinou, ele não percebeu ainda, ele não se deu conta que o lugar que ele está é terra santa, é lugar santo. Tira a sandália do teu pé. Seja reverente. Seja reverente que o Todo-Poderoso está aqui. Seja um adorador de verdade, porque Ele está aqui. Você sabe por que você tem vida? Sabe por que você tem vida, jovem? Sabe, meus queridos irmãos, por que você tem vida? Se você aceitar a morte do Cordeiro. Todo aquele que rejeitar a morte do Cordeiro, cabeça cortada. Cuidado, a cabeça vai rolar. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu sou um pobre miserável, mas olha, a capa, quem quer a capa, pegue-a, porque agora o mestre me chama. O mestre te chama. O mestre te chama, mulher. O mestre te chama, meu irmão, para mudar a sua vida. O mestre te chama para mudar a sua história. Ela, Manaus. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. A Bíblia diz assim que o caminho do Senhor está na tempestade e na tormenta. É aí que nós vamos ter experiência com Deus. Todo vento contrário, toda onda contrária, ela não vai tirar ninguém da igreja. Ela vai levar a gente para o altar. Ela vai levar a gente para a oração. Vai levar a gente para o jejum. Vai levar a gente para se humilhar, colocar o rosto em terra. A soberba cai, a exaltação cai, o eu desaparece, Jesus aparece. Mas quando você olha para o rosto de alguém marcado pelo homem do tinteiro, o semblante transmite luz, o semblante transmite paz. E o homem do tinteiro quer marcar você aqui nesta tarde. O homem do tinteiro está passando aqui para nos selar.
ouro provado no fogo para enriquecer a todos vocês. Vocês não serão mais pobres, porque na minha presença eu vou te encher do Espírito Santo. Na minha presença vocês vão ter santidade. Na minha presença vocês vão me amar. Na minha presença vocês passarão na prova, mas eu te darei vida. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Fé, firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. É isso que diz nas Escrituras Sagradas. Não coloque limite em seus sonhos. Coloque fé. Provérbios diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta final vem de Deus. Como seres humanos, criamos expectativas, raízes, ou até mesmo decepções. Na maioria das vezes, queremos que as coisas ocorram em nosso tempo, mas nem sempre são assim. Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonho em realidade. Mas para isso, mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Tempos de pandemia. Há de se concordar que vivemos dias desesperadores. Medo e incertezas é o que define grande parte da humanidade. Medo de sair de casa e ser infectado pelo vírus. Medo de ficar em casa e definhar-se ao passar dos dias, com a fome e a falta de recursos. O escritor em Eclesiastes disse que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Hoje, vivemos dias de reflexões do quanto podíamos ter feito mais, o quanto podíamos perdoar mais
refletimos de que valores como família deveriam ser tão somente a coisa mais importante em nossas vidas. Não fique apenas nas reflexões. Ame mais. Perdoe mais. Viva intensamente. Virão dias de recomeços, de novas oportunidades. Aproveite o tempo chamado hoje e tome um rumo em sua vida. Existe uma solução, uma saída. Jesus, o amigo certo. Não desperdice esta oportunidade. Queridos e amados internautas, aceitem a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma transmissão online e desde já queremos agradecer a você que sempre nos abre este espaço para entrarmos em sua casa e em seu lar para levarmos até a você a bendita e preciosa Palavra de Deus. Hoje, com o nosso pastor titular desta obra, pastor Ademar Alves Lacerda, falaremos sobre família. Quando o tema é família, sabemos que estamos vivendo em uma era difícil, conturbada, em que a família está vivendo sob constantes ameaças. Não apenas de ideologias, como é o caso da ideologia de gênero, mas também das tecnologias que dispomos em nossas mãos. A tecnologia, por um lado, tem aproximado de nós pessoas que estão longe, mas, por outro lado, tem afastado de nós pessoas que estão perto. Como lidar com essas problemáticas? Como resolver problemas como esses? Como, meus amados irmãos, viver debaixo da vontade de Deus em uma era tão difícil como a nossa, quando o assunto é família, sustentar o nosso casamento na palavra e criar os filhos debaixo de uma ética cristã? É sobre esse tema que o nosso pastor estará tratando hoje, sobre família, mas especialmente da relação entre pais e filhos. E desde já, nós queremos convidar a você a ter em mãos a sua Bíblia, um pedaço de papel e uma caneta, para junto com o nosso pastor estudarmos a preciosa Palavra de Deus no que diz respeito à educação dos filhos. Provérbios capítulo 22, versículo 16, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Vivemos em uma época difícil, disso nós sabemos, mas a palavra de Deus tem não apenas a resposta, mas a solução para os nossos problemas, e eu convido você para meditar juntamente conosco hoje na palavra do Senhor. Primeiramente, nós estaremos ouvindo um belíssimo louvor e já já voltaremos com a palavra de Deus na voz do nosso pastor Ademar Alves Lacerda.
filhos não obedecem mais, casais tentam se separar, as famílias não oram mais, nem na mesa do jantar. Paciência e compreensão tem sumido do coração. Pra família que Deus desenhou e construiu na criação. Mas se o Senhor não edificar, em vão se trabalhará. Por isso devemos pedir a Deus para cuidar do nosso lar. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Protege o meu lar. Guarda minha família, pra que a minha casa possa ser um espelho de paz e harmonia. Mas se o Senhor não edificar, em vão se trabalhará. Por isso devemos pedir a Deus para cuidar do nosso lar. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Protege o meu lar. Guarda minha família, pra que a minha casa possa ser um espelho de paz e harmonia. Protege o meu lar. Guarda minha família, pra que a minha casa possa ser um espelho de paz e harmonia. Pois bem, meus amados, acabamos de ouvir essa mensagem cantada que com toda certeza preparou o solo do nosso coração para recebermos a palavra de Deus. E agora eu convido você, papai, mamãe e filhos, para se juntar-se e juntos meditarmos na palavra de Deus com o nosso pastor Ademar Alves Lacerda. Olá, meus amigos e irmãos, prazer falar com vocês mais uma vez.
nesta live, apresentando aí o programa Despertar e também uma sequência de programações de vídeos que nós estaremos passando para vocês toda quinta-feira, a partir das 20 horas. Vai ser uma série de programações dentro de uma visão específica. Eu hoje vou falar um pouco sobre filhos e depois vamos falar a sequência da questão dos jovens, do namoro, do noivado, do casamento, da vida profissional e a sequência que é muito interessante da fidelidade, da vida financeira, das questões relacionadas a parentes, para que o casamento seja consolidado. Porque, na verdade, antes do casamento é tudo mil maravilha. Depois de casado, a coisa realmente muda. Não é tão bonito, não é tão romântico assim. Bom seria se fosse, de fato, digamos assim, uma sequência daquelas primeiras palavras, daquelas palavras românticas, mas na verdade não é. E tem a realidade, o dia a dia, tem a questão da adaptação do moço e da moça, e enfim, tem uma série de coisas que são fundamentais para o amadurecimento da vida conjugal. Mas hoje eu estarei falando sobre a formação dos filhos, como se dá, por exemplo, a criação. É muito interessante, meus amados, a forma de forjar a vida de um filho, de uma filha, para que eles cresçam no temor de Deus, no respeito de pai e de mãe, nos valores éticos e morais e cristãos da nossa vida. Eu estou lendo no livro de Romanos, no seu capítulo 1, no versículo 28, que diz assim, olha como é que esse texto ele é comprometedor quando as pessoas deixam os valores, o temor de Deus. Verso 28 do capítulo 1 diz assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, de homicídio, contenda, engano e malignidade. Verso 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Agora presta atenção no final deste versículo: desobedientes a pais e mães. Então você vai perceber que a partir do momento que o filho deixa os valores da família, os valores éticos, os valores espirituais, e eles começam, portanto, a viver hoje o que mostra, por exemplo, a internet, o que mostra as programações de redes sociais,
E essas pessoas começam a ser completamente diferentes. Às vezes, no princípio, são crianças simplesinhas, maravilhosas, ingênuas, mas elas deixam de ser ingênuas. Como eu disse, se sua vida não for forjada ainda na sua mais tenra idade, e o pai e a mamãe não tiver o cuidado de ensinar essas crianças a servir a Deus, a ter um comportamento, uma obrigação, um dever, uma responsabilidade, ainda na sua mais tenra idade, essas crianças vão crescerem revoltadas com tudo e com todos, principalmente a figura do pai e a figura da mãe. Sofrerão muito, porque hoje são crianças que não têm limite, eles não sabem o que é o não. O pai e a mãe, eles não sabem o que é limite para os filhos. O que é não? Isso não, você não pode fazer. A criança cresce sem limite, sem respeito. Uma certa vez, eu fui na casa de um irmão e fui brincar com criança. Eu sempre gostei de brincar com criança. E a criança, um menino cuspiu no meu rosto. E o pai estava lá e viu. E eu disse para o pai: cuidado que teu filho tem um comportamento bastante agressivo. Pois eu tinha uma certa liberdade com esta família. Ele simplesmente me respondeu: eu não posso fazer nada. Eu não vou criar ele na ditadura, na imposição como foram criados demais. Eu quero que eles sejam livres e espontâneos. Eu não disse mais nada. Eu simplesmente me afastei daquele garoto e posteriormente daquela casa. Ora, meus amados, os pais que não põem limite, uma criança cuspindo na cara do visitante, e isso é normal? Ora, nós não podemos de maneira alguma aceitar isso e achar que isso é normal. Ele é tão... como é que se dá hoje a essas crianças agressivas? Ele é hiperativo. E o hiperativo, na minha época, resolvia com o remédio que o papai e a mamãe tinham. Chamava assim, varinha ungida. Tirava qualquer dificuldade, qualquer hiperativismo da criança. Portanto, meus amados, é necessário a gente ter um pouco de cuidado com relação a essa situação. Mas muitas vezes também o problema está no campo espiritual. A nossa casa tem que estar firmada no Senhor. A nossa casa tem que ser uma bênção. Às vezes os nossos filhos, se não tiverem uma dose de Deus na nossa vida, nos traz tristeza e angústia. A relação de Romanos capítulo 1, do verso 28 a 30, é terrível. É terrível. Aqui você vai ver que são 23, na sequência, são 23 artigos enquadrados na vida de um filho que, lamentavelmente, não honra pai e mãe. Eles estão enquadrados numa situação de abandono perante o Senhor. Tanto é que o texto final diz assim, olha, no verso 31, a propósito, eu deixei para ler. Eles são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis
sem misericórdia. Então, chega um ponto que eles serão exatamente abandonados de uma forma terrível. E a Bíblia mostra como isso é terrível dentro de uma casa. A palavra de Deus no livro de Gênesis, no seu capítulo 26, fala de uma mãe extremamente desgostosa com um filho chamado Esaú. Eles eram 2 irmãos, Jacó e Esaú, sendo Esaú mais velho. Jacó era aquele filho dócil, amigo de pai e mãe, obediente. Já Esaú era um filho revoltado. Infelizmente, sempre acontece esse tipo de comportamento. E quando isso acontece, só Deus na causa. No capítulo 26, verso 34 e 35, diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e Abazemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Portanto, Esaú, ele não teve por obediência os princípios que regiam, portanto, a família, que eram casar com pessoas que fossem na mesma linhagem. Não era esta a visão de Esaú. Esaú, ele não estava nem aí. As filhas de Et, que eram as filhas daquele povo onde eles moravam, os heteus, eles eram perversos, mau. E era para Isaque e Rebeca uma angústia, uma tristeza. Eram moças de mau caráter, família completamente idólatra. E o que fez Esaú? Casou com a filha de Et e casou com a filha também de Elon. Todos eles heteus. E o verso 35 diz que elas foram para Isaque e para Rebeca uma amargura de espírito. Agora, presta atenção no detalhe. Esaú não era um adolescente. Esaú estava com 40 anos. Portanto, já era um rapaz, para aquela época, já maduro. Um rapaz que deveria ter a cabeça no lugar. No entanto, era uma tristeza. Prosseguindo aqui, no capítulo 27, capítulo 27, é uma sequência, o verso 46, olha o que diz Rebeca a respeito de Isaque. E disse Rebeca a seu marido Isaque: enfadada estou da minha vida. Você sabe o que ela quis dizer? Eu não aguento mais. Eu quero morrer, eu estou enfadada. Eu não quero mais essa vida. Eu prefiro morrer do que viver essa situação. Enfadada estou desta minha vida, por causa das filhas de Et, ou seja, por causa das suas noras. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como elas são, como fez Esaú, olha que coisa impressionante. Para que me serve a vida? Para que me serve a vida? Eu prefiro morrer. Sabe aquela mãe que tinha tristeza profunda no seu coração em ver seus filhos casados com mulheres
de má conduta, mulheres de condições completamente adversas dos princípios que eles foram criados. Mas não para por aí não. O capítulo 28, eu li capítulo 26, capítulo 27, agora capítulo 28. É uma sequência. O versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoava Jacó e o enviara para Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã-Arã. Vendo, pois, Esaú que as filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. O cidadão chamado Esaú, ele ficou revoltado com seu irmão Jacó, porque era obediente a seu pai, era obediente a sua mãe, era temente a Deus e não fugia aos princípios estabelecidos pela hierarquia da vida cristã, digamos, da vida do temor de Deus, da vida que eles eram submetidos, ou seja, do temor do Deus eterno, dos princípios judaicos. Esaú foi revoltado com seu irmão e ele disse: ah, é? Quer dizer que meu irmãozinho é bonzinho, é? Ele foi lá para a terra, para onde a terra que ele foi? Padã-Arã, lá para a terra dos meus avós, lá para a terra, foi lá, ele voltou novamente para a família de Abraão, de Nebaiote, que eram idólatras, embora parente, mas eram idólatras. Foi lá de novo, pegou mulheres exatamente para ver o ardor do sofrimento do pai e da mãe. Esses são os filhos desobedientes a pai e mãe. Filhos que pai e mãe morrer para eles, pouco se lixa. Aliás, eles querem que morra. Quantos filhos hoje que exatamente é isso que eles querem, a morte de pai e mãe, para, se tiver alguma coisa, eles tomarem como herança. Aliás, eu quero fazer aqui uma advertência a você que é pai e mãe. Se você não dá para seu filho a boa educação, o bom temor de Deus, se você acha que os bens são valores que você deve deixar para seus filhos, eles vão, a maioria deles, não vou dizer todos, a maioria deles vão torcer para a tua morte o quanto antes possível. Quem sabe eles vão te colocar lá no hospital ou naquelas casas de repouso para você morrer, se possível, aos poucos, à míngua, para ele tomar aquilo que você lutou para deixar para os filhos. Você quer ver teus filhos em paz? Você quer ver tua casa em paz? Você quer ter uma velhice abençoada ao lado dos teus filhos? Ensina a eles o temor de Deus. Aí nós vamos ficar com aquele belíssimo salmo, que é o salmo de número 128. Seus filhos serão como planta da oliveira à roda da sua casa. Deus te abençoe, que Deus
te dê uma família abençoada. Mais uma vez, só para encerrar, nós devemos todas as quintas-feiras, às 20 horas, ter uma sequência falando sobre família. E agora vou falar sobre não mais criança, mas quem sabe agora do adolescente, da moça e do rapaz que deseja contrair um matrimônio. Nós queremos passar um pouquinho da nossa experiência e um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Obrigado, meus amados. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui e nós temos a plena certeza de que o Senhor falou em muitos corações e quinta-feira que vem o nosso pastor estará de volta falando um pouco mais a respeito desse assunto que é família, que a partir dessa quinta-feira será o tema tratado aqui em nossas transmissões com o nosso pastor Ademar. Nesse momento nós queremos orar por você, encerrando essa transmissão, orar por sua família e queremos pedir por gentileza, você que pode, dê as suas mãos nesse momento. O pai, dê as mãos à mãe e assim por diante também, dê as mãos aos filhos e vamos todos juntos agora, nesse círculo de oração, buscarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor e pedir a bênção dEle sobre a nossa casa e sobre o nosso lar. Bendito e eterno Deus, te agradecemos por esta palavra que nós acabamos de ouvir na instrumentalidade do nosso pastor Ademar. Pedimos, Senhor, que esta palavra venha produzir resultados e frutos de justiça no coração de todos aqueles que acabaram de nos acompanhar. Em nome do Senhor Jesus, alcança o pai, alcança a mãe, alcança os filhos. Nos ajude, meu Pai, a cobrir os nossos filhos de oração, a ensiná-los a bendita e preciosa palavra de Deus. Que assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens, nós pedimos também esse crescimento saudável em todas as áreas para os nossos filhos em nome do Senhor Jesus. E o nosso desejo, Pai, é que quando eles crescerem, eles nunca venham se desviar da presença do Senhor, mas que eles possam ter as suas estacas firmadas na palavra da verdade, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa casa, pedimos a Tua bênção sobre o nosso lar, pedimos por esse casal que está, Senhor, pensando em divórcio, esse casal que está em vias de separação. Pedimos, Pai, por essa família em que os membros não se entendem, em que há mais discórdia do que concórdia, mas o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Senhor, que o Senhor possa estar dia após dia no seio desta casa e desta família, dizendo que a paz seja convosco. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração, e oramos para que a Tua bênção e a Tua paz desça sobre este lar, sobre cada família que nos acompanhou neste momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo abençoe a todos vocês, meus amados. Quinta-feira que vem, nós teremos mais um estudo bíblico com o nosso pastor Ademar Alves Lacerda, nesse mesmo horário, às 20 horas, falando sobre família, e você é o nosso convidado especial. Tenha uma noite de vitórias excelente na presença de Deus e uma noite de sono reparador. Até amanhã, com mais uma transmissão aqui em nosso canal IPJC Oficial.